Como cultivar lentilha? Escolhendo o local do plantio. Obtenha sementes ou os grãos de lentilha secos. Pode ser difícil encontrar sementes de lentilha em lojas de jardinagem. Talvez você tenha que procurar um revendedor especializado ou comprá-las pela internet. Entretanto, qualquer lentilha seca e inteira que você encontra nos supermercados também dá certo. Grãos quebrados não funcionam. Portanto, fique atento aos inteiros. Lave e escolha as sementes. Coloque as sementes em um escorredor de arroz e lave-as com um pouco de água. Retire os grãos que estiverem quebrados, trincados ou manchados. Plante no início da primavera. A lentilha prospera no clima ameno de setembro e atinge a maturidade no calor do verão. Para manter a semente viva, a temperatura do solo tem que ser de, no mínimo, 5 graus Celsius no plantio. Se ocorrer uma geada após a semeadura, não se preocupe, pois a maioria das sementes consegue sobreviver ao tempo, mesmo que elas tenham que recomeçar a partir da raiz. Se você deseja ter uma opção mais flexível no plantio, a lentilha também pode ser cultivada dentro de casa, desde que a temperatura ambiente fique em torno de 20 graus Celsius. No inverno, algumas pessoas usam lâmpadas para manter uma temperatura constante. Escolha um local ensolarado e com boa drenagem. A lentilha vai bem tanto em vasos como no jardim. O segredo é colocar a planta em um local que receba a luz do sol o tempo todo. Dessa forma, é melhor que ela seja plantada ao lado de outras espécies mais baixas para que essas não façam sombra nos pés de lentilha. A terra deve estar sempre úmida, mas sem acumular água para não apodrecer as raízes. Se você escolher plantar a lentilha em vasos, prefira um que tenha no mínimo 8 centímetros de profundidade, para que a raiz se desenvolva completamente. Se você não souber ao certo se o solo tem o pH ácido ou alcalino, compre um kit de teste em uma loja de jardinagem. A lentilha cresce melhor em solo com pH entre 6,0 e 6,5. Plantando a lentilha. Trate a semente antes de plantá-la. Antes de tudo, borrife uma solução conhecida como inoculante, encontrada em lojas de jardinagem. Um inoculante próprio para leguminosas e feijões é uma boa pedida. Esse processo ajuda a lentilha a gerar brotos adicionais ou extensões nas raízes, deixando-a mais resistente às mudanças de temperatura e produzindo uma safra maior. Plante a semente a pelo menos 2,5 centímetros de profundidade. Se o solo for úmido e de boa qualidade, coloque-a nessa profundidade. Se o solo for seco em cima, aprofunde a semente até 6,5 centímetros. Não passe disso, pois ela não consegue brotar se for enterrada muito fundo. E espeis as sementes no vaso. Tente espaçar as sementes a uma distância de pelo menos 2,5 centímetros. Se você fizer fileiras no jardim, siga as mesmas orientações e deixe um espaço de 15 centímetros entre as fileiras. Com esse esquema de plantio, é possível obter até 0,5 kg de lentilhas secas a cada 30 metros quadrados. Cuidando das plantas. Coloque uma treliça nas plantas maduras. A lentilha pode chegar a 75 centímetros de altura ou mais. Se a planta tombar, as flores e vagens podem se quebrar ou encostar no chão.
Coloque uma treliça baixa para sustentar os pés, passando a planta por ela ou amarrando o caule nos bambus com um barbante de algodão. Para fazer uma treliça simples, pegue algumas estacas de bambu. Coloque-as no solo perto dos pés de lentilha. Pendure a planta nessas estacas, amarrando-as com um barbante de algodão e, em seguida, amarre as estacas umas nas outras usando um barbante de nylon ou de algodão. Regue 2 vezes por semana. Assim como outras plantas que gostam de calor, a lentilha é bem tolerante à seca. No entanto, ela se desenvolve melhor se você regar apenas para manter a umidade do solo. Ao colocar o dedo na terra, você deve sentir umidade, mas não deve haver água brotando no local pressionado. Cuide da plantação com frequência, carpindo e podando. A lentilha pode morrer rapidamente se tiver que competir com ervas daninhas. Para evitar esse problema, dedique um pouco de tempo toda semana para remover o mato e as ervas daninhas do canteiro. Se os pés de lentilha estiverem roubando espaço uns dos outros, aproveite a ocasião para podá-los e preservar a colheita final. Quanto maior for a circulação de ar, menor a probabilidade de fungos ou outras doenças se desenvolverem em solo estagnado. Remova as pragas. Pequenos insetos com forma de pera, conhecidos como pulgões, são as principais pragas da lentilha e podem comer a planta. Ao percebê-los no jardim, pegue uma garrafa ou uma mangueira e borrife água até que o inseto saia da planta. Se houver gorgulhos na plantação, remova o pé infestado e jogue-o fora o mais rápido possível. Se algum animal começar a prejudicar os pés, cerque a plantação ou coloque uma tela de cor clara em cima. Colha a lentilha de 80 a 100 dias depois do plantio. Procure a parte mais baixa da planta, próxima ao solo e chacoalhe-a. Se as vagens do primeiro terço da planta estiverem bem bambas, é hora de cortar o pé. Elas também podem ficar amarelas ou amarronzadas. Abra as vagens para remover as sementes do interior e deixe-as secar ao ar livre um pouco antes de lavá-las. Você pode armazenar a lentilha colhida em um recipiente bem fechado até o momento de usá-la.